Oi gente, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bem? Hoje eu quero ensinar para vocês o ponto alpino ou ponto dos Alpes dessa forma, redondinho. Vocês vão poder fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu já fiz pequenininho, que eu uso como saboneteira no banheiro, que eu acho que fica super bonitinho. Esses aqui eu uso como um apoio de panela, de uma chaleirinha, eu acho que fica uma graça. Inclusive, se vocês forem fazer como descanso para panela, se você for colocar algo muito quente, faça sempre com linha 100% algodão, porque senão seu trabalho pode derreter. Esses aqui eu usei a linha Bela e a agulha 2,75. Para ensinar vocês hoje eu vou usar a Barroco número 6 e a agulha 3,75. Então a gente vai começar fazendo o anel mágico. Se você não gosta de fazer o anel mágico, você pode começar com 4 correntes e fechar na primeira com ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma corrente, só para dar uma alturinha aqui, para a gente fazer o primeiro ponto alto dentro do círculo. Nós vamos fazer 12 pontos altos. Essa corrente não conta como ponto. Então, dá a laçada, vamos fazer o primeiro ponto alto. Buscou, tira 2. Da laçada, tira 2. Vão ser 12, esse já vai ser o segundo. 3. 11. E o último, pra gente ficar com 12 pontos altos. Fecha o círculo, pula aquela corrente que você fez. E no primeiro ponto alto, pegando as 2 alças, você fecha com um ponto baixíssimo. Busca lá de trás e passa direto pela argolinha da agulha. Faz ele bem apertadinho, para esses pontos ficarem bem juntos. Uma corrente, que também não vale como ponto. E agora a gente vai fazer um ponto alto com relevo para frente. Nesse primeiro ponto alto que a gente tem. O ponto alto é este aqui, só que nós fizemos uma corrente para dar altura, né? Para a gente começar a carreira. Nesse primeiro ponto eu vou pegar esses 2, ok? Então você dá a laçada, introduz pegando o ponto alto e a corrente no corpo do ponto, não é lá em cima não, tá? Passa a sua linha por trás, puxa mais alto, dá a laçada, tira 2. Da laçada, tira 2, porque é o ponto alto com relevo para frente. Essa segunda carreira vai ser uma carreira de aumentos, então a gente vai fazer um ponto alto atrás desse ponto alto com relevo para frente. Você tira sua agulha, se você ficar na dúvida, é logo neste primeiro ponto aqui, tá? Porque o ponto seguinte, se você olhar bem, olha, ele já está acima do próximo ponto alto, não é nele que você vai fazer. Tá? É nesse bem atrás do que você acabou de fazer, ponto alto. Então dá a laçada, introduz pegando as 2 alças, buscou, tira 2 e tira 2. Agora nós vamos fazer isso em todos os pontos altos que a gente tem, que a gente fez na primeira carreira. Dá a laçada, o ponto alto com relevo para frente, puxa alto, da laçada, tira 2 e o ponto alto passando por debaixo das 2 alças na parte de trás do seu trabalho. Vou fazer mais uma vez com vocês o ponto alto com relevo para frente, então dá a laçada, introduz no corpo do ponto, passa por trás a agulha, busca a linha passando por trás do ponto alto, puxa alto, dá a laçada, tira 2 e o ponto alto pegando as 2 alças atrás do ponto que você acabou de fazer. Quando eu estiver no finalzinho dessa segunda carreira eu volto. Terminando já a segunda carreira, tenho apenas um ponto alto sobrando, vou fazer da mesma forma, ponto alto com relevo para frente e o ponto alto atrás dele. Agora você vai pular a correntinha que você fez,
E no primeiro ponto alto com relevo para frente, você vai fechar com o ponto baixíssimo. Sempre que você for fechar as carreiras, sempre fecha apertado para não ficar aquela cicatriz aqui no meio, tá? Uma corrente. E a terceira carreira agora vai ser apenas pontos baixos. Não tem aumento, um ponto baixo em cada ponto que você tem, começando bem neste primeiro, onde você está com a corrente. Se você quiser, você coloca um marcador neste primeiro ponto baixo que você fez nessa carreira, porque como ele é baixinho, às vezes a pessoa está distraída, não está contando e passa direto. Vão ser 24 pontos baixos, um em cada ponto. Pessoal, faltam 2 pontos para eu terminar essa terceira carreira, tá vendo? Um ponto aqui e um ponto aqui para a gente ficar com 24. Aqui onde está saindo a correntinha, nunca faça ponto aqui, a não ser que a receita peça, tá? Porque se você fizer outro ponto aqui, você não vai ficar com 24, você vai ficar com 25. Então, normalmente, onde está saindo a corrente, você não deve fazer ponto. Como eu disse, a não ser que a receita peça, tá bom? 23, 24. No fim dessa terceira carreira, o seu trabalho vai estar emborcando, mas é normal, tá? Quando a gente fizer a quarta carreira, isso vai consertar. Feito o último ponto baixo, pula a corrente e no primeiro ponto que você tem, fecha com um ponto baixíssimo, também faz uma corrente, e agora a gente vai começar a quarta carreira. A gente vai começar essa quarta carreira fazendo um ponto alto neste primeiro ponto que a gente tem, logo abaixo da corrente que você fez. Dá a laçada, tira 2, tira 2. Esse ponto, ele está posicionado acima, na mesma direção que o ponto em relevo da carreira de baixo. E ao lado dele, você tem o ponto alto, porque a segunda carreira a gente fez o ponto em relevo e atrás a gente fez o ponto alto. Só que agora ele não fica mais posicionado lá atrás, ele chega para o lado e ele fica um pouquinho enviesado, tá vendo? Nesse ponto agora nós vamos fazer 3 pontos. Agora deixa eu mostrar direitinho. A gente vai fazer um ponto alto com relevo para frente, neste ponto alto. Depois nós vamos fazer o ponto alto atrás, como a gente já fez também, atrás do ponto em relevo, e o terceiro ponto vai ser um ponto alto pegando essas 2 alças da base deste ponto alto. Então vamos lá, o ponto alto com relevo para frente, passou a linha, puxa alto, tira 2, tira 2, o ponto alto atrás dele e um ponto alto pegando essas 2 alças que estão na base do ponto alto. Passou, puxa alto também, tira 2 e tira 2. E essa é a sequência que a gente vai repetir toda a carreira. Vou fazer mais uma vez com vocês. Agora a gente tem o ponto alto e relevo, porque essa carreira está toda alternada, né? Relevo, o ponto alto, relevo, ponto alto. Então agora a gente tem o ponto alto com relevo, na mesma direção dele, ou seja, no próximo ponto que a gente tem, faz o ponto alto acima do ponto alto em relevo. E agora a gente vai fazer os 3 aumentos no ponto que está na diagonal, que é o ponto alto. Dá a laçada, passa por trás do ponto, puxa alto, tira 2, tira 2. O ponto alto atrás dele e o ponto alto neste mesmo ponto alto, pegando as 2 alças da base. Passou, puxa alto, tira 2, tira 2. Então é essa sequência que a gente vai fazer a carreira toda. O ponto alto na mesma direção do ponto em relevo. E neste ponto alto, que é o da diagonal, a gente faz aqueles 3 pontos, com relevo para frente, o ponto alto atrás e o ponto alto pegando essas 2 alcinhas.
Fim da quarta carreira, vou terminar da mesma forma, o ponto alto acima do ponto em relevo que a gente tem aqui embaixo, e no próximo ponto alto, né, o último ponto alto, vou fazer os 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro lá nas 2 alças. Ao fim dessa carreira, você vai ter 48 pontos. No topo do primeiro ponto alto que a gente fez, vamos fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente. E agora a carreira número 5 vai ser como a carreira número 3, um ponto baixo em cada ponto que a gente tem. Não vamos fazer aumentos. Começando neste primeiro, bem pertinho da corrente que você fez. Vamos ter também no final dessa carreira 48 pontos baixos. 47, 48 pontos baixos. No primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente fecha com um ponto baixíssimo, faz uma corrente e vamos começar a 6ª carreira agora. 6ª carreira é bem fácil, não tem aumentos. Onde você tem o ponto alto, você vai fazer o ponto em relevo. E onde você tem o ponto em relevo, na direção dele, você vai fazer um ponto alto. Vou começar então fazendo o ponto em relevo, pegando a corrente junto. Faz esse ponto mais apertadinho para ele ficar mais estreito, né? Para ficar igual aos outros aqui. Agora você tem o ponto em relevo, a gente vai fazer o ponto alto na direção dele. Na sequência a gente faz o ponto em relevo no ponto alto. Terminando a 6ª carreira, já fiz o ponto alto com relevo para frente. Vou terminar essa carreira com o ponto alto na direção do próximo ponto alto em relevo. Fecha no primeiro ponto que a gente fez nessa carreira, com ponto baixíssimo, faz uma corrente. E a 7ª carreira vai ser como a 3 e a 5, só de pontos baixos, começando neste primeiro, um ponto em cada ponto que você tem. Ou seja, ao fim dessa carreira, nós também vamos ter 48 pontos. Não se preocupe, porque agora ele vai começar a emborcar de novo, porque nós não vamos fazer aumentos, mas na próxima carreira isso também vai ser corrigido. Se você quiser colocar um marcador, ainda tenho 2 pontos para terminar. Vamos fechar da mesma forma. No primeiro, ponto baixo com ponto baixíssimo, uma corrente. Vamos começar a 8ª carreira. Olha como o trabalho está ficando bonito, gente. Bom, a 8ª carreira vai ser uma carreira de aumentos. Nós vamos começar fazendo 3 pontos sem aumentos. O primeiro que eu tenho aqui embaixo é o ponto em relevo. Então, no topo dele, bem aqui neste primeiro que a gente tem, eu vou fazer o ponto alto. O próximo é o ponto alto, ele fica lá escondidinho. Eu vou fazer o ponto em relevo. E o próximo é o ponto em relevo, vou fazer o ponto alto acima dele. Como nós não fizemos aumento, a gente vai ficar com um ponto aqui atrás, tá vendo? Entre esses 2 pontos altos que nós fizemos. E agora a gente vai fazer um aumento neste próximo ponto alto que a gente tem, porque esse aqui a gente já trabalhou acima dele. O próximo que a gente tem é o ponto alto. Vou fazer o ponto alto em relevo para frente. O ponto alto atrás dele, ficou na dúvida? Abre o seu trabalho. Esse você já trabalhou, é o próximo. Faz o ponto alto. E aquele ponto alto nas 2 linhas da base
deste mesmo ponto alto que você está trabalhando. Puxa alto, tira 2, tira 2. Então, essa é a sequência de aumentos. E essa é a sequência toda que a gente vai fazer a 8ª carreira. Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, o próximo que a gente tem aqui embaixo, que é o em relevo, a gente vai fazer o ponto alto acima dele. O ponto em relevo no próximo ponto alto que a gente tem. Outro ponto alto na direção do ponto em relevo. Então, fizemos 3 pontos seguidos, sem aumentos, e agora a gente vai fazer o aumento neste próximo ponto alto. Ponto alto em relevo, ponto alto atrás dele, ponto alto passando pelas 2 alças da base deste mesmo ponto. E é só continuar com essa sequência. Para você não se perder no meio da carreira, é bem simples. Você conta 3 pontos, 1, 2, 3, e aí você tem esse V, né, que é o ponto em relevo, o ponto que você fez lá atrás e o ponto alto na base, né, pegando aquelas 2 alças. E aí você vai contando 1, 2, 3 e o Vzinho. 1, 2, 3 e o V. O V são os aumentos. Fim dessa 8ª carreira, a gente vai terminar com o V, né, com os pontos fazendo aumentos, porque a gente começou com 3 pontos diretos para a carreira ficar certinha. Aí você fecha no primeiro ponto que você fez, com ponto baixíssimo, uma corrente, e agora a 9ª carreira é a carreira ímpar, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto que a gente tem. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a 10ª carreira. Vou colocar meu marcador. Achei esse marcador aqui bonitinho demais, né? Um fuxico que eu fiz de crochê. Eu ensino aqui no canal, mas eu não me lembro o número do vídeo. Eu vou colocar o card para vocês, né? Para quem quiser aprender. Bom, vamos terminar. Já fiz 72 pontos, inclusive eu esqueci de comentar na carreira número 8, que a gente ficou com 72 pontos. Essa aqui também nós ficamos com 72 pontos. Vou fechar com ponto baixíssimo. A 10ª carreira vai ser bem parecida com a 8ª. A 8ª nós fizemos 3 pontos seguidos e um aumento, certo? Agora nós vamos fazer 5 nessa carreira e o aumento. Só que para começar, a gente vai fazer apenas 2. E aí quando a gente estiver terminando a carreira, a gente faz os outros 3. Então nós vamos começar com o ponto em relevo, porque aqui embaixo a gente tem o ponto alto. Peguei a corrente também. O ponto alto no topo, né, na direção do ponto em relevo. E agora a gente já faz o aumento neste próximo ponto alto que a gente tem. Ponto em relevo, ponto lá atrás, alto, né? E o ponto alto pegando as 2 alças. Agora sim, a gente começa com a sequência de 5 pontos direto. O primeiro, ponto alto no topo, o segundo, em relevo, o terceiro, alto na direção do ponto em relevo, o quarto, em relevo, e o quinto, ponto alto na direção do ponto em relevo. Então ficamos com os 2 pontos, o aumento, né, formando o V. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E agora a gente vai fazer os 3 pontos para a gente fazer os aumentos aqui no próximo. E o ponto alto aqui nas 2 alcinhas que a gente tem. Então essa é a sequência que você vai fazer. 5 pontos direto e um aumento. Fim da 10ª carreira, já fiz os aumentos, né, formando aquele V, e agora vou fazer 3 pontos seguidos. O ponto alto na direção do ponto em relevo, um ponto em relevo, no ponto alto que a gente tem ali embaixo,
E o último ponto que vai ser um ponto alto acima do último ponto em relevo que a gente tem. Então também ficamos com 5, porque nós começamos com 2 seguidos. Fecha com um ponto baixíssimo, 11ª carreira, um ponto baixo em cada ponto que a gente tem. 96 pontos baixos prontos, vou fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente, e agora nós vamos fazer outra carreira de aumentos, só que com 7 pontos seguidos entre os aumentos. Como aqui embaixo eu tenho ponto em relevo, eu vou começar fazendo ponto alto na direção dele, bem pertinho da corrente que eu acabei de fazer. Então serão 7 pontos seguidos, alternando ponto alto, ponto em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo é o ponto alto, 7. E agora um aumento no próximo ponto alto que a gente tem. Da mesma forma, ponto alto em relevo, ponto alto atrás, ponto alto pegando as duas alças deste mesmo ponto alto. Então continua com essa sequência aí, tá? 7 pontos seguidos e aumento. No fim dessa carreira 12 você vai ter 120 pontos. Daí você fecha com um ponto baixíssimo, faz uma corrente e faz a carreira 13, que é de um ponto baixo em toda a volta. Aí eu volto porque a carreira 14 vai ser um pouco diferente. E vou explicar por quê. Bom, vocês têm que ter terminado a carreira 12 com os aumentos, né? Com V, porque nós começamos a carreira 12 com 7 pontos seguidos. Então, terminamos com V, fechamos com ponto baixíssimo, uma corrente e uma carreira de pontos baixos. Vou fechar da mesma forma, ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo, uma corrente. E agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que o trabalho está começando a embabadar? Olha, isso não tinha acontecido ainda. Então, para a gente corrigir isso, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos, alternando os pontos alto e ponto alto com relevo para frente. Como nós temos o ponto alto aqui embaixo, a gente vai começar com o ponto alto em relevo. Logo na sequência, o ponto alto acima do ponto em relevo. Então, continua com essa sequência a carreira toda. Outra coisa, carreira 12, nós fizemos 120 pontos. A 13, que foi a de pontos baixos, também 120 pontos. Vamos continuar com 120 pontos nessa carreira 14. Como a gente começou a carreira 14 com o ponto em relevo, nós vamos terminá-la com o ponto alto. Fecha no topo do primeiro ponto em relevo, faz uma corrente e agora de novo nós vamos fazer a carreira de pontos baixos, né? A carreira 15. Terminei a carreira de pontos baixos, já fechei com um ponto baixíssimo. Eu estava planejando fazer a próxima carreira, a 16, com aumentos. Só que eu comecei e notei que começou a dar as ondinhas de novo. Daí eu desmanchei. Então, como isso aconteceu com o meu trabalho, eu vou fazer uma outra carreira sem aumentos. Tá? Sempre vai corrigindo essas ondinhas que ficam querendo formar. Não existe uma regra. Vai depender de como é o seu ponto, da agulha que você está usando. Mas se o seu trabalho não estiver criando essas ondas, você pode fazer aumento sim. Gente, agora eu tenho que explicar uma coisa muito importante em relação às carreiras de aumentos que vocês vão fazer daqui para frente. Aqui, gente, eu desenhei os aumentos que a gente faz, né? A gente faz o ponto alto em relevo, um ponto alto atrás dele e um ponto alto passando por baixo daquelas duas alcinhas. Então, ele forma esse V como se fossem 2 pontos em relevo, né? E aqui o ponto alto no meio. Sempre que você for começar uma carreira com o ponto de aumentos, tá? Carreira de aumentos com o ponto alto é porque você tem o ponto em relevo aqui embaixo. Você pode fazer normalmente ou com 9 pontos, ou com 11, ou com 13 entre os aumentos, porque o último ponto antes do aumento vai ser sempre o ponto alto, porque a gente tem que alternar ponto alto, ponto em relevo, ponto alto e ponto em relevo. Então, esse último, antes deste ponto em relevo, também tem que ser ponto alto.
Então não interessa se você vai fazer 9 pontos e o aumento, 11 pontos e o aumento, ou 13 ou 15, tá? A mesma coisa. Agora, quando você for começar a carreira com o ponto em relevo, porque você vai ter o ponto alto aqui embaixo, você não pode fazer o número completo de pontos. Vamos supor que você vai fazer 9 pontos entre os aumentos. Você termina esses 9 pontos com o ponto em relevo, e aí ele não pode ficar perto do outro que é em relevo. Então você termina um antes ou 3 antes, tá? Para você fazer o aumento. Depois esses outros pontos que faltarem, você vai fazer no finalzinho da carreira, igual nós fizemos na carreira 10. Na carreira 10 nós estávamos fazendo 5 pontos entre os aumentos. Nós começamos a carreira com 2 pontos, fizemos os aumentos, o restante todos com 5 pontos entre os aumentos. Quando a gente terminou, nós fizemos os outros 3. Recapitulando, vai começar a carreira com ponto em relevo, faça alguns pontos a menos, mas termine sempre os pontos entre os aumentos com o ponto alto, para ele ficar pertinho do aumento. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho em relação às carreiras de aumentos, mas eu queria falar mais uma coisa. Eu não sei se vocês repararam, mas cada carreira de aumentos que a gente faz, a gente acrescenta 2 pontos entre os aumentos, né? Nós começamos com 3, 5, 7, a próxima que você vai fazer 9, depois 11, 13 e assim sucessivamente. Voltando aqui ao trabalho, a sexta carreira então que eu estava planejando fazer com os 9 aumentos eu não fiz, eu fiz os pontos direto, alternando, né? Ponto alto e ponto em relevo. A carreira 17, só de pontos baixos. A carreira 18 eu fiz com aumentos. 9 pontos diretos, né, seguidos entre os aumentos. Só que eu comecei com 6 seguidos, para não dar aquele problema que eu expliquei para vocês, e terminei com 3 pontos seguidos para ficarem os 9. E fiquei com 144 pontos. E a carreira 19 foi essa última que eu fiz, todo de pontos baixos. O trabalho está uma beleza. Pessoal, o trabalho até agora, com 19 carreiras, ele está com 31 centímetros. Eu quero ele um pouquinho maior, né? Porque eu queria alcançar aí os 33, 34. Então eu vou fazer a carreira 20, sem aumentos. No meu caso aqui, eu acho que vai dar certo sem aumentos, tá vendo? Se o seu trabalho estiver emborcando, você faz com aumento, para não ter perigo dele ficar muito fechado. Então, quando eu terminar a carreira 20, eu volto, vamos ver a medida que ele vai ficar. Pronto, terminei meu trabalho. Eu fiz a 20ª carreira sem aumentos, porque meu trabalho não estava emborcando, ficou super bacana. Daí eu fiz mais uma carreira de pontos baixos, só que aí eu fiquei com medo de emborcar, de virar o chapéuzinho, né, como algumas pessoas falam, e fiz essa carreira de pontos baixos, a última, fazendo aumentos. Como a última carreira de aumentos que eu havia feito tinha sido a 18, com 9 pontos entre os aumentos, eu fiz essa carreira 21 de pontos baixos, fazendo 11 pontos e um aumento, ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E fiz a carreira inteira dessa forma e ficou muito lindo, não emborcou, não embabadou, ficou certinho o trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse ponto alpino, dessa forma redondinho, né? Que agora eu quero ensinar o alpino retangular, ou quadrado, né? Da maneira que vocês quiserem fazer. E, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, que isso ajuda demais a gente que está aqui no YouTube. Clica no sininho para receber as notificações, para você ficar sabendo quando eu colocar vídeos novos, e deixa o sinal positivo se você gostou desse vídeo. Se não gostou, deixa o sinal negativo, mas me conta por quê, para eu melhorar os próximos vídeos. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, gente!